Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é Fex Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é Fex Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas, às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9. Ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, sintonize ou acesse nossa web radio no radio101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente através do nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio _Enercore com K. O FX Baggio é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Hoje é o episódio 133. Aqui eu gostaria de dizer para vocês que a gente estava em férias durante algum tempo, até um pouco enferrujado, e voltando agora para falar com vocês e trazendo aqui um convidado nosso, o Zulmiro, que vai falar com a gente sobre economia, principalmente na parte de varejo. Zulmiro, se você puder testar o teu microfone, até eu acho que é esse aqui, ó. Pela ordem, se você puder dar um oi aqui, só veja na nossa rotação aqui. Oi, boa noite. Beleza, acho que deu só mais uma vez aqui para testar. Boa noite aí, boa noite aos ouvintes. Ok, se você puder chegar na rotação no começo aqui, ó. Alô, testando. Fechou. Um pouquinho aqui. Isso. Então tá, eu vou convidar o Zulmiro para conversar com a gente daqui a pouco, mas só para vocês lembrarem, né? O FX Baggio é pioneiro em criar shows e podcasts com análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. O Signal 101, o sinal mais forte, está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. Ou Signal 101, eu mudei recentemente aí para ficar menos confuso. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z, sem sofrência. Então, hoje com participação da equipe BR e a participação especial é do Zulmiro, que tem algumas franquias que ele vai falar para a gente depois. Então, a gente vai falar sobre economia e comércio. Mas antes de nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir então? Então vamos lá. Aí vocês curtiram Calvin Harris para voltar, lembrando que o nosso show aí, ou a nossa rádio, né, é entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Então com o Calvin Harris, ainda mais parceria com o Alesso, Under Control, vocês não sofrem. Agora, então, FX Baggio Signal 101, quintas às 20 horas, Rádio 101 FM, frequência 101.9 e o nosso canal do YouTube, o FX Baggio _Enercore com K. Por favor, se inscreva no meu podcast, ative as notificações e comente, dá um like lá. Agora, então, com a participação do nosso convidado especial, Zulmiro. Zulmiro, se você puder conversar com a gente aí, né? Pode se apresentar, por gentileza, né? Primeira coisa, senão eu ser mal educado aqui, né? Te convidando para conversar sem te apresentar, né? Se você puder falar um pouco aí, fica à vontade, amigo. Então, boa noite a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando. Boa noite aí, Baggio. Prazer estar aqui com vocês aí para a gente trocar um pouco de ideia aí, né? E, como o Baggio falou, eu sou Zulmiro, sou proprietário das lojas da Cacau Show, franqueado Cacau Show e Havaianas, aqui na região da Serra, né? E estou em Lages aqui há 19 anos, sou natural de Joaçaba, morei em Curitiba há 20 anos, depois vim para Lages justamente para abrir
a primeira loja da Cacau Show aqui na Serra, né? E aí estamos aqui há 19 anos aí na batalha, na luta, fazendo as coisas acontecerem. Legal. Zulmiro, então a primeira pergunta seria sobre economia, né? O que você está vendo na economia macro aí, né? E puxando daí para o setor do comércio, né, como um todo. O que você está percebendo disso aí, né? Eu acho que a gente está em um momento bem desafiador, né? Principalmente para o varejo como um todo. E aí a gente fala a nível nacional, mas local, né? Os reflexos acabam acontecendo aqui também. Então, um dos fatores aí que a gente observa, né? E aí acompanhando as pesquisas, enfim, os estudos, a inadimplência é um dos grandes fatores aí que acabam atrapalhando o varejo como um todo, né? Nós temos aí, para vocês terem uma ideia, 80% das famílias brasileiras estão endividadas, 80%. Transformando isso em números, são mais de 80 milhões, 80,6 milhões de pessoas que estão endividadas. E isso a gente fala aí, 80% da população economicamente ativa, né? Então, isso dá um reflexo direto no consumo, no varejo. Então, 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas, para você ter uma ideia. Então, com quanto por cento da renda comprometida isso... essas pessoas, elas têm uma renda média de quanto? A renda média, eu tenho os dados do comprometimento da dívida, né? Pra você ter uma ideia, hoje as famílias estão com 49,5% do seu ganho, da sua renda comprometida com as dívidas. Então, esse é o maior patamar de todos os tempos. Nunca se chegou num patamar tão grande de endividamento. E aí busca-se aí o porquê disso, né? Então tem muita coisa acontecendo, a política é um dos fatores fundamentais, né? Você tem aí uma taxa Selic 15% ao ano. Então imagine, a pessoa está endividada com uma taxa Selic de 15% ao ano. A dívida dela vira uma bola de neve, ela acaba crescendo e não tem... Daí não tem muitas voltar. vezes vai para o cartão, né? O cartão deve estar 300% ao ano, 400% ao ano, né? E daí você acha que... Veja no teu comércio, né? Como é que vem... É claro, você já pontuou que a maior dívida de todos os tempos, né? Mas como que está vindo essa evolução, né? Depois da pandemia, né? Falando assim, comprometimento do percentual da população brasileira e também da receita de cada família, né? Se você tiver esse número, não sei se você tem essa evolução aí através do tempo. A receita até cresceu, né? Se você for analisar a receita... Claro, mas em percentual. Em percentual... É difícil de você mensurar aí a questão do percentual, né? Mas até porque os dados de inflação e tal, na minha opinião, não são muito confiáveis. Sim. Né? Então você tem aí as correções, né, de salário, enfim, anuais que aumentaram. Mas, para você ter uma ideia, a situação hoje está pior do que na pandemia. Claro. Está pior do que na pandemia. Claro. Né? Sim. Na pandemia nós tivemos lá problemas seríssimos e tal, mas também tivemos lá uma injeção forte na economia de dinheiro do governo federal, enfim. Isso deu uma aliviada. Sem dúvida, naquele momento não se tinha a dívida, né? Não se tinha. Né? Era dinheiro entrando caixa livre para o pessoal do consumo, né? Aí era para transformar direto um repasse, né? E tem um detalhe, um fator também que eu acho que é importante a gente até falar e esclarecer, a questão
do pós-pandemia coincidiu com a liberação aí dos jogos online. Isso, das bets, das né? bets aí. E isso causou um estrago violento. Para você ter uma ideia, um estudo sobre o comprometimento aí no varejo, foram só em 2024, 25 não fechou os números, mas 2024, 103 bilhões de reais estima-se que saiu do varejo para as bets. 113? Não, 103 bilhões. Meu... 103 bilhões. Agora que, pelo que eu ouvi falar, eu vi, né, poucas notícias assim, né, não tava dando umas férias assim para algumas coisas, mas o governo taxou as bets, né? Ou não? Taxou as claro bets. que a gente está vendo o passado, mas ele chegou a taxar e quantos por cento foi esses impostos? Não sei se chegou a ver isso. Não cheguei a ver a questão, mas com a sede de arrecadar que ele com certeza taxou. Mas isso não resolve o problema, né? Taxar as bets. Porque a dívida já é uma bola de neve. Já né? para você ter uma ideia, segundo estudos aí referente às bets, o comprometimento dos jogos online chega a 13% do consumo que as pessoas utilizariam para bebida, alimentos, consumos de produtos básicos. Né, 13%. 13%. E essa pandemia, que a gente chamaria de bets aí, ela está atingindo a classe B, C e D. Justamente que consome, né? Que é o que consome. Que é o que consome, né? Então a gente tem conversado aí no comércio e com os funcionários, enfim, muita gente, cara, apostando, né, na ilusão de ganhar e se endividando. Isso está trazendo um problema não só econômico, mas de vícios, de saúde, né, psicossocial, afastamento da família, enfim. E o custo para o Estado em cima disso, né, também, se tem esses números, chega a 38 bilhões, né, considerando saúde, tratamento e afastamento do trabalho. Que daí vai para o SUS, né? Afastamento do vai trabalho. Vai para o SUS. Então não adianta você taxar o negócio. O custo aí pode ser 103 mais 38, mais pelo 38, menos, né? O custo oculto, né? 103 bilhões que saiu do giro do comércio. E mais o custo do governo, 150 bilhões praticamente aí, né? Então veja, mesmo que ele taxasse, ele teria que taxar 30 e poucos por cento aí só para pagar o custo. Com certeza, só para pagar o custo dele. Né? Então, e ainda tem aquele programa, eu não lembro o nome, do refinanciamento das dívidas, tal, né? Como é que chamava mesmo? O Haddad falava de vez em quando aí nele, que não deu muito resultado. Eu não lembro o nome, talvez não venha nem ao caso, mas também não resolveu nada, Não resolveu nada. É ilusório, porque o que acontece? A situação está tão complicada que a pessoa não tem como pagar. Não tem como pagar. Não adianta tentar fazer uma negociação se ela não tem como pagar. Com certeza. Então, assim, você sabe qual é o total da dívida dessas classes aí, não? Não sei se você falou isso no começo, isso não lembro. Era 80 bilhões, você falou? A dívida ou é mais ainda? Não, 80 milhões de pessoas endividadas. Tá, quanto é a dívida dessas famílias? Quanto soma? 500 bilhões. 500 bilhões. 500 bilhões é a dívida. Vamos fazer uma conta aí, né? O PIB do Brasil é cerca de 12 tri, né? Então a gente está falando aí de cerca de um pouco menos de 5% de todo o PIB do Brasil num ano, né? 3 a 5%, né? Isso é impossível mesmo, né? Não, é impossível. É impossível. Daí, vai estourar esse negócio aí, né? Todo mundo sabe. Tem algumas, o governo lançou aí o consignado para os... Vale Gás, tudo aquilo ali, né? Aqueles programas aí. O consignado, né? Que consignado. É o empréstimo para os funcionários. Sim. Né? Pô, a juros de 4,5%, 5%. É porque né, o pessoal não sabe... O pessoal é inocente, não consegue fazer o cálculo e só pisa mais na lama ainda, é uma bola de neve. Se ficou claro para todo mundo esse cálculo aqui que a gente fez, né? O Zumiro vindo com os números específicos do setor
de varejo, né? E agora, Zumiro, agora trazendo para cá, né? Trazendo aqui para a região, para Mures, para a região serrana, você que atua no comércio aí, você sabe bastante, era, né, sempre envolvido aí com eu esqueci a sigla ali do comércio. CDL. O CDL, né? Como que fica esse número, trazendo então para os números talvez do estado e aqui para a região, para Lages e região da Serra? O que você acha? Lages, o último número que eu tive é 80 mil pessoas estão negativadas, cara, no SPC. Proporcionalmente é pior ainda, né? Pior porque ainda. Se a população brasileira é 212, 213 e tem 80 milhões... 80 milhões, Então dá um pouco mais de um terço, do que a média né? nacional. 35. Aqui a nossa população é 160 e poucos, 170, com 80, então dá metade, então proporcionalmente. Isso é terrível, né? Porque nós estamos falando de um estado rico que é Santa Catarina, né? A região é uma das menos desenvolvidas, isso é correto, mas em questão de Brasil aqui não pode ser considerado uma cidade que não é, vamos dizer assim, comparado com algumas outras aí em outras regiões mais pobres, a nossa cidade está na frente, né? Tá. E mesmo assim, por quê? Vamos tentar chegar nessa situação assim, porque a nossa aqui, a Lages, por exemplo, é uma das cidades que mais tem, no estado, a cidade que mais tem, vamos dizer assim, dependência do Bolsa Família, correto? Né? Sem dúvida. E quais outros fatores você diria que tem peso aí nessa proporção? Assim, é um conjunto, né? Você tem a questão do Bolsa Família, a dependência do Bolsa Família. Que chega de 10% da população, não é? Eu lembro que em 2024 a gente participei de um evento e tinha-se, aqui na Serra Catarinense, chegava por ano 360 milhões de reais que vinham para cá para auxílios de benefícios sociais no ano. Sim, ok. Então veja que o impacto é grande, com certeza. É muito grande. É bem grande. Só que tem um outro fator também que é bem interessante nesse ponto aí da questão do auxílio. Se você puder aumentar um pouco a rotação aqui. Tá, tranquilo. Na questão do auxílio e da consequência do auxílio, aqui você tem muita gente que não está procurando emprego. Sim. Porque tem o auxílio, né? E quando procura emprego, quer trabalhar, mas não quer ser registrado. Perfeito. Então, economia informal. Isso a gente encontra todo dia em entrevistas aí de emprego e tal, esse fator. E alguns setores acabam tendo dificuldade de encontrar profissionais justamente por causa disso. Né? A pessoa fala, por que eu vou trabalhar se eu tenho aí, somando os meus benefícios todos, passa de R$1.000 por mês. Se eu arrumar um emprego aí para ganhar R$2.000 e poucos reais, eu tenho que trabalhar e perco os benefícios. Então eu prefiro ficar em casa sem fazer nada e ter o meu benefício. Perfeito. Então criou-se uma dependência, né? E infelizmente o assistencialismo ele não constrói, né? Claro, agora, né, eu concordo plenamente com você, essa é uma fotografia do setor mesmo. Agora, qual é o volume que gira no comércio dessa região que você está falando aí, da Serra ou de Lages como um todo? Qual seria, por exemplo, quanto foi em 2024 e 2025, pelo que você sabe, fazer um comparativo, né? Quanto girou no comércio como um todo? A gente não tem os números assim absolutos do que girou, porque é muito complicado. Com a iniciativa privada, o pessoal não abre os números, né? De faturamento, por exemplo. Dificilmente se consegue um diagnóstico aí, mas se consegue um percentual, né? Do que teve de crescimento ou de queda, né? Tá, mas se o vamos dizer assim, o PIB de Lages, pelo que eu lembro, é cerca de 6 bilhões por ano, né? Desse percentual aí, mais ou menos quanto é do comércio? Uma estimativa. Eu não tenho, eu não vou chutar aqui, né? Mas eu acredito que pelo menos aí uns 20% desse valor, desse percentual do PIB seria. Acaba 1,2 bilhão por ano, mais ou menos. Acaba circulando no comércio, né?
E a dívida, o endividamento das famílias aqui, para comparar. Então, tem 1,2 bilhão por ano de que gira no comércio, e qual é o endividamento da família da mesma região que você está considerando. Então, da cidade de Lages, por exemplo. Qual é o endividamento aqui das famílias? O endividamento em termos absolutos também é difícil de você colocar. A gente pode pegar aí... porque o que acontece? Os sistemas que a gente tem hoje de controle... Se 500 bilhões... Se a gente colocasse 500 bilhões para um Brasil, né? Para Brasil, na verdade, 500 bilhões para 80 milhões de pessoas, né? Então, se fosse aqui na nossa região, seria como você falou, 80 mil famílias. Provavelmente seria 500 bilhões, 3%, 5% do PIB, uns 300 milhões seria o endividamento aqui, mais ou menos. Eu estou fazendo 5% do PIB. Vai dar uma dívida aqui... 500 milhões. No total... 300 a 500 milhões, talvez. Se for colocar na população, daria uma dívida aqui de R$ 2.380 por pessoa, né? Aí você dividiu por população, sim. Mas se for pelo economicamente ativo, você tem aí quase R$ 5.000 de dívida por pessoa, né? Pois é, isso aí né, é dívida que vai né, que é impagável, né? É impagável, a não ser que o governo subsidie isso tirando mais imposto. Se for colocar aí, daria, pela população que tá endividada aqui em Lages, daria 440 milhões. Isso, estava certo na minha contagem, né? Falei 500 milhões, né? Falei assim, 7, 8% do PIB da cidade, tá certo mesmo. É isso aí. Cara, olha só o tamanho do rombo que é isso aí. Ou seja, se o comércio, né? A gente contou 3 fatores. Contou o PIB total de 6 bilhões, contou que o 20% é o comércio, dá 1,2 bilhões, e a dívida total é cerca de 400 a 500 milhões, ou seja, metade do total circulado no comércio está em dívida. Perfeito? É isso, né? É isso aí. Então, pessoal, olha né, esse raciocínio que a gente fez importantíssimo aqui para todo mundo ficar ciente de quão grave é isso aí. Por que a gente está trazendo isso aqui? Para algumas pessoas pode ser, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo acompanhar os cálculos, mas foi bem equacionado e bem explicado para vocês aqui, né? Então, o total de riqueza que é gerado em Lages é 6 bilhões por ano. O comércio é 20% de 6 bilhões, como o Zulmiro falou, mais ou menos, dá 1,2 bi. E na conta que a gente fez por proporcionalidade à dívida brasileira, né, das famílias, dá mais ou menos 500 milhões, que é quase metade do total do comércio, da circulação do comércio por ano. Olha o rombo que isso aí. Então está explicado, né? Pingo nos is aqui, né, Zulmiro? Chegamos no raciocínio de como que afeta, né, essa dívida toda. É um ano eleitoral, pessoal, né? Vocês, é claro que cada um tem a sua preferência, mas é justamente para dizer que é o sistema que está agora presente aí que ganhou um grande risco. E essa dívida alta que a gente tem é justamente pelo pessoal que está no poder agora, está financiando muitas coisas e jogando a dívida para o futuro. Né? O endividamento do Brasil como país está cada vez mais alto em relação ao seu PIB, portanto, daí o risco se espalha e a Selic, aí, que é esse juro que a gente paga, aí é 15% ao ano, e o Banco Central está muito bem equiparado, né? E não tem como correr disso aí. Então, pensem bem, né? Vamos conversando ao longo do ano aí sobre isso. A situação do comércio é essa, porque as famílias que têm rendimentos aí, que geralmente compram mais no comércio, estão altamente endividadas. Elas ganham bem, porque o salário mínimo aumentou bastante nos últimos anos. Agora, né,
até 5 mil reais, né, Zumiro? Não tem mais que pagar imposto de renda, talvez dê um alívio, mas é um negócio que o pessoal deve, então não vai sobrar muito mais. O que vai sobrar vai ser para pagar a dívida, quer dizer, o governo não está mais cobrando imposto de renda para pagar a dívida. Né? Mas é assim também, ele não está cobrando imposto de renda, mas está aumentando os outros impostos, que no final quem paga é a população. Exatamente. Vai para o custo do produto. Então, é uma ilusão falar, mas eu ganho até 5 mil, eu não pago imposto. Você paga imposto em tudo que você consome. Com tudo certeza. Que você consome, você paga imposto. Né? Então, e a dívida do país está só aumentando, né? Tá mais de 80% do PIB. Trilhões, né? Isso. Mais de 80% do PIB. E a estimativa, se continuar nesse ritmo de gastança, vai chegar a 100% do PIB em pouco tempo. E aí como é que você vai pagar essa dívida? Não tem como. Não, né? Não tem como. É quase impagável, né? Então tem que ver bem, vamos tentar aí raciocinar, né? A gente está para ajudar vocês a formar esse raciocínio do que está acontecendo na nossa economia e trazendo aqui o cálculo para o comércio local. Aí vocês têm isso mais claro, né, Zumiro? É, isso aí. Zumiro, você ia falar, eu te interrompi, desculpa. Não, justamente, quer dizer, a gente tem um pouco de culpa nisso, né? A gente que escolhe os nossos representantes. Então, esse ano a gente vai ter que escolher. E vai ter que tomar uma decisão bem acertada. Porque se errar esse ano, aí ferrou. Com certeza, vai pagar o ano que vem com certeza, porque não tem mais. E esse ano tem um monte de coisa aí, né? Talvez mais transporte gratuito, que daí quebra mesmo, né? Só o transporte gratuito é cerca de 100 bilhões o impacto, mais ou menos, né? E assim vai, né? Porque todo o benefício que o governo dá aí, entre aspas, né? Alguém tem que pagar. Sem dúvida. Né? Então, para cada pessoa que está recebendo um benefício, tem outra que está trabalhando para compensar esse pagamento, porque o dinheiro, o governo não produz nada, né? O governo não produz riqueza, quem produz é a sociedade, né? São os empresários, é o agro que vai produzir a riqueza e passa o imposto, já diz imposto, é obrigado a passar, né? Então, aí tem que saber escolher, né? E outra, né? O salário das pessoas que é correspondente ou indexado ao salário mínimo aumenta, reajusta automaticamente. Mas a margem do empresário está ficando cada vez menor, né? Não. Então tem um risco aí embutido de ter ter bastante gente quebrando ou não conseguir acompanhar o ritmo dessas dívidas aí, né? Comerciantes, né? Ou empresários como um todo, né, Zumiro? Com certeza, isso gera gente fechando, a gente que vai deixar de pagar imposto, quer dizer, a arrecadação caindo. Então, vai chegar uma hora que não tem como pagar a conta. É um efeito perverso aí. A gente está aqui para esclarecer isso para vocês, não é ser negativo, não somos negativos, muito pelo contrário. Mas vocês sabem que o meu programa é preto no branco, né? A gente chama aqui para falar sobre os números mesmo, esclarecer isso para vocês. Eu queria só pedir um intervalo para tocar uma música rápida. Maravilha, pessoal. Então voltamos aqui no estúdio. Espero que vocês tenham curtido esse som. E volto com o Zumiro aqui. Zumiro, agora mudando um pouco, né? Só em questão de futuro, a gente falou um pouco aí, você não tem bola de cristal, a gente sabe, mas qual é o futuro do comércio na expectativa de vocês aí, né, que são empresários do setor? O que vocês estão fazendo a respeito? Como é que... Eu acho que é o seguinte, primeiro que a gente tem que ser otimista, né? Sim. Porque o empreendedor, se não for otimista, acabou, tá morto. Então, o otimismo, em primeiro lugar, você tem que ter, né, o entusiasmo e tal, e buscar soluções, tem que tentar buscar, cada um dentro do seu negócio, cada um tem que conhecer o seu negócio para tentar mudar, tentar se atualizar, né? O varejo de uns anos para cá mudou drasticamente, depois da pandemia principalmente, né? A pandemia aí é um divisor de águas pro varejo como um todo. Então, você tem aí vários pontos, um deles é o e-commerce, né, a venda online, outro é as redes sociais, aproveitar a questão das redes sociais, a publicidade, enfim, como um todo. Então, cada um tem que buscar a sua estratégia, né?
participar aí das associações aí de classe, aí, CDL, ACIL, sempre tem coisa nova, sempre tem novidade. Então, o que não pode é ficar estacionado esperando a coisa acontecer. Isso é fatal. Então, cada um tem que desenvolver o seu negócio e se atualizar, né? Se atualizar. Agora você tem aí um monte de novidades, a própria IA agora, né? Inteligência artificial aí no varejo. E hoje mesmo estava vendo um vídeo aí do CEO da Cacau, numa feira internacional lá, conversando com um robô de IA e o robô. Acho que tem uma feira acontecendo em Nova York, não é? York, a maior do comércio, né? Isso. E então tá tendo uma mudança e vai ter uma mudança muito, muito maior nesse sentido, né? Pro lado positivo. Então tem que procurar se atualizar, conhecer, estudar sobre o assunto, né? Para ver onde é que você pode encaixar o teu negócio dentro dessas mudanças que estão vindo aí. Quantas pessoas trabalham no comércio aí em Lages, por exemplo? Que trabalham no comércio, olha, a gente tem um número aí até algum tempo atrás, a gente estava vendo, não é só o que trabalha no comércio, mas o que abrange, né, o comércio. Perfeito. Porque daí você tem a família, né, e isso passa de 40 mil pessoas, né, que estão envolvidas aí. 40 mil? Cerca de 25% da população, mais ou menos. A população está envolvida com o comércio. Né? Show. Isso é... Agora, mudando aí para macroeconomia, né? O que você puder, eu queria dar umas notícias para o pessoal que eu achei importante aí, né? Uhum. O Ibovespa, né, a nossa bolsa brasileira, é chegando a 175 mil pontos hoje. Uhum. Né? Não sei se você acompanha a renda variável, alguma coisa que você acompanha, pelo menos as notícias ou não? Não, acompanho. Assim, né, hoje eu não vi nada ainda. Sim. Você me deu a notícia aí, eu não tinha visto, mas tenho acompanhado. Sabe o que eu notei hoje? Que até as empresas de varejo que compõem o índice estavam aumentando, depois de estar apanhando vários dias, né? Porque começam os resultados oficiais daqui duas semanas, uma semana e pouco, né? Dia 3 já começa de fevereiro, vai ficar quase um mês e meio divulgando resultados aí, né? De todas as empresas do Ibovespa. Então, a subida foi forte já, quase 10%. Só nesse começo do ano aí, 10%. Isso é positivo, né? Positivo porque... E tem um detalhe, sempre quando o ano começa, as pessoas automaticamente renova, estão mais... né? Renova, um novo ciclo. As pessoas estão mais otimistas, estão, né, mais esperançosas, enfim, cheio de planos, enfim, a gente começa a querer buscar um ano diferente, então isso dá uma mexida. Então a gente não pode esquecer que você tem uma grande parte da população endividada, mas tem outra parte que não está, né? Então, temos que buscar aí as alternativas. Perfeito. É isso aí, é o copo meio cheio, meio né? cheio, justamente. Ou meio vazio, é quem olha, né, pessoal? Não tinha até uma boa para você, não sei se você conhece essa aí, tá? Eu já passei 3 meses na Índia, né? Foi 3 viagens de um mês. Eu tinha clientes e treinamento que eu fazia lá quando era gerente de exportação da Docol Metais Sanitários, bastante para a África, para a Ásia, Oriente Médio, e a Índia era o meu maior cliente. Lá tinha uma situação de quem fazia sapato, e aí, como você tem o comércio aí de Havaianas, né, do calçados, é que os indianos não tinham a cultura de usar chinelo, né? Né? E daí era a cultura do copo meio cheio, né? Então tem toda aquela população para você conquistar e não dizer assim, pô, os caras não usam, eu não vou conseguir conquistá-lo, né? Não é essa? Inclusive eu participei de evento de treinamento que o palestrante colocou, né? Olha, a mesma empresa mandou dois vendedores para vender calçado lá na Índia, lá, né? Chegou lá, o primeiro ligou e falou, seguinte, cara, vou voltar porque não vai vender calçado e ninguém usa calçado. Exato.
Aí o outro liga em sequência e fala, pô, manda um monte de sapato pra cá, porque aqui eu vou vender um monte, ninguém usa, cara. Exatamente, é esse Entendeu? aí. É. Então Que a gente comece o ano com esse, no sentido positivo, do vendedor que era otimista, né? Com certeza. Esse é o sinal que a gente quer passar para vocês, pessoal. Agora, outras coisas aqui que vão ser um pouco, né? Não vou prometer mais rápidas, né? Mas de interesse de todo mundo. Vou dizer assim, ó, para vocês, né? Notícias gerais. Né? Então, bolsa subindo, dólar baixando, quer dizer, a inflação brasileira só está controlada porque o dólar está baixo. Se o dólar subisse, ia estar lá nos 6%, a inflação, na verdade, né? Petróleo, tá tudo controlado porque o dólar está baixo, não se iludam, né? E aí é o seguinte, ó, algumas notícias aí uma coisa é importante, cuidado com a taxa de natalidade, né? É uma coisa que eu falo para muito, né? Sempre aqui. Se puder, façam família, mas um negócio bem conversado, um negócio bem resolvido entre o casal e tal, porque, né, a população é importante para não perder a população, né? E aí, coisas, né? A Petrobras entrou na parte de fertilizantes. Importante por que entrar no fertilizantes, pessoal? Porque o Brasil importa da Rússia, importa do Irã, importa desses países que estão em confusão com os Estados Unidos. Então, tem problema para, às vezes, até importar ureia e esses outros componentes aí, fosfato, etc., que tem no fertilizante. O Brasil é o maior importador da Rússia. Então, é bom a Petrobras fazer fertilizantes. Estão fazendo lá no Nordeste brasileiro, aqui no Paraná também, a fábrica da Six ali. E vai ser muito bom, então, esse negócio para o Brasil, porque vai ter uma certa segurança. Porque sem fertilizante, o Brasil não consegue plantar. Né? Então, é positivo, por isso que a Petrobras está crescendo, é um dos motivos, além de bater recordes aí, né, de produção. Então, esse é positivo. Outra coisa aí, né? O Ozempic, né? Aquele remédio lá que faz emagrecer, né? Que faz milagre às vezes. O Ozempic está na era aí de tá com os dias contados, né? Porque a empresa Novo Nordisk, que é a fabricante do Ozempic, uma empresa europeia, a maior empresa da Europa, ou segunda maior agora, né? Eles vão fazer, vai ser abandonado aquela canetinha, eles vão adotar o remédio em gotas. É isso que é em gotas. Deixa eu ver aqui se é gotas ou se é... Eu não consegui achar, mas acho que vai ser em gotas. E a promessa é que a pessoa perde 16,6% do peso corporal em 64 semanas. Ou seja, um ano tem 52. Então é um ano e mais um pouco. A pessoa pode perder 16,6% do peso só. É pílula diária, tá? Então eles vão lançar isso aí. Quem já tá... E vai diminuir bastante o preço do tratamento, tá? Então aqueles que não gostam muito aí de se esforçar, pode contar com um remédio aí que vai dar certo. É uma outra curiosidade, né? Uma outra maneira de se ver as coisas. Pô, copo cheio, copo vazio, né? Cada um tem uma maneira de ver, né? Então, agora chuvas, preocupante, né? Chuvas porque tá chovendo menos e pode faltar água nos reservatórios, quer dizer, fiquem ligados aí na energia elétrica, no custo, que é enorme a energia elétrica no Brasil principalmente aí. Às vezes o custo de aumento da energia elétrica é 10, 15% ao ano, enquanto o salário aumenta 5, 6% para quem é salário mínimo, né? Então é bem maior o impacto. Então poupem água, poupem luz para vocês não ficar pagando aí só para as concessionárias de utilidades, né? Tá? Então isso é utilidade pública. Cuidem para não passar aí de um certo ponto aí no uso de eletrônicos aí abusivo, né? Ou demais com excesso. Tá? Outra coisa importante os data centers, né? Tem previsão que data centers no mundo vai ser 3 trilhões de dólares aí os investimentos globais. O que tem para o Brasil? O investimento em energia elétrica, né? Que vai precisar bastante aí para esses data centers. 137 bilhões é a previsão de investimento em 2026 só para o setor de energia. É muita coisa. Então é coisa... Ainda bem que está entrando esses investimentos, né? Porque, veja,
O governo está fazendo todas essas maracutaia que está fazendo porque tem dinheiro entrando e porque o dólar está baixo, né? De muita sorte, porque se isso não acontecesse, nós estava muito mais ferrado que a gente vai estar, porque quando essa dívida estourar, que ela não estourou ainda, né? Ou seja, ela está estourando, mas devagarinho, né? Está sendo por baixo, está sendo ocultada, acobertada. E daí tem o devedor contumaz também, não é costumaz. Eu no começo até os deputados falavam em costumaz, mas é contumaz, aquele cara que é... A diferença de costumaz e contumaz é aquele que tem uma persistência e também malandragem, né? De ficar devendo. Esse, principalmente para postos de combustível, aquelas quadrilhas, etc. O governo então aprovou com alguns vetos e tal, mas só a dívida desses caras é 200 bilhões. Né? Então, se esses caras, devedor contumaz, parassem, já dava para pagar uma parte da dívida, né? Já, se é 500 bi, os caras parar de vender aí, né? É claro que uma parte tem que para os donos dos postos de combustíveis, porque eles tiveram problemas aí com esses pessoal aí que né, não pagava os impostos. Outra coisa, retração no mercado solar. Os painéis estão mais caros, né? Tem impostos agora. Painéis solares, então já passou a época que fazer energia solar, instalações, era barato. Eu mesmo especializei no setor de energia solar fotovoltaica em 2014, lá pela Universidade Federal, lá em Florianópolis, e eu estava vendo, né, os acompanhamentos ali com as empresas de energia elétrica que ia ser muito bom enquanto houvessem vamos dizer assim, falta de impostos ou isenção de impostos, obrigado. Mas no momento que voltasse, né, a maioria dos painéis são feitos na China, a China faz 90% de todos os painéis no mundo, e aí o Brasil está colocando 35%, eu acho, de impostos nos painéis, então eles não estão tão competitivos. Então isso quer dizer que o investimento em energia solar no Brasil vai cair bastante agora em 2026. Tá? Então, isso de acordo aí com a empresa de energia elétrica aí, de pesquisa, né, do setor de energia elétrica, estão fazendo essa previsão, não sou eu. Importante para vocês saberem também, tá? BR-282, voltando de Florianópolis ontem, o que eu presenciei? Retirada total de radares da BR-282. O que eu ouvi falar, talvez você saiba, né, Zumiro, é que venceu os contratos dos radares, né? É isso aí, né? Para licitar de novo. Com o DENIT, né? Isso é com o DENIT. Aí o que acontece? Eu não sabia disso. Aí eu estava voltando, tá? Eu faço essa viagem toda semana, praticamente, aí, lá de Florianópolis e retorno. E aí percebi isso aí. Excesso de caminhões de madeira. Madeira é bom para nossa região, mas não quando o pessoal abusa os caminhoneiros como um todo. O que eu notei aí? Alta velocidade e transporte inadequado das toras. Tinha caminhão que as toras não estavam bem presas, né, com as cintas, e estavam até com cintas metálicas mal amarradas. O que quer dizer? Que elas ficavam fazendo um movimento lateral, né, dançando ali nas cintas, e estava serrando aquela parte externa da tora. E aí estava caindo cavaco na estrada, parecia pedra. Então estava caindo por tudo, parecia pedra mesmo. Não tive dúvida. O que eu fiz? Parei na Polícia Federal aqui de Lages, porque tinha muita gente, pela primeira vez na minha vida, notando ali, tinha mais de 10 policiais ali na Polícia Federal aqui, né? Na Polícia Rodoviária Federal ali. E falei na hora, esse pessoal desses caminhões aí estão irregulares, para eles. Pararam todos. Os caras ficaram... Imagine ficar puto comigo, mas eu falei assim, ó... Né, tá colocando perigo aí na estrada, tem que ser chamado, estava irregular, né? Certeza. E outra coisa, a quantidade de caminhões e ônibus que estavam parados ali na 282 era impressionante. Aí eu notei que o posto policial ali colocou balanças, né, para pesagem. Parece que essa balança é móvel. Então, às vezes está na 282 lá perto de Rancho Queimado, às vezes está aqui em Lages. Então, esse dia, felizmente, estavam todos esses policiais ali, uma força-tarefa, e fazendo, né? E eles pararam esses caminhões aí que estavam irregulares e estão fazendo então, para atualizar vocês do estado da 282 agora durante as férias, né? Outra coisa aí, a Groenlândia, né? O Trump, no sentido internacional, tentando negociar, não vai mais invadir, etc.
Só para vocês terem uma ideia, a Groenlândia, né, muita rocha, todo mundo a disputa agora lá no Ártico, é isso que é, né, porque a Rússia fica toda lá, a China, todo mundo que tem poder está lá em cima agora, né, os Estados Unidos também quer, Alasca e Canadá quer tudo para ficar lá no Ártico, é a bola da vez. E a Groenlândia tem quase o tamanho do sul do Brasil e mais o sudeste praticamente, né? Tamanho que é a Groenlândia aí, não é pouco não, né? Se os Estados Unidos anexa tudo isso aí, vai querer anexar a gente também, né? Porque eles estão na fronteira ali da Venezuela, fica um pulo ali, já tem a Argentina, né? Então se tem Venezuela, tem Argentina, eles já se posicionaram para ficar perto do Brasil. Então é bom ganhar aí alguém que seja mais amigo aí né, para fazer mais negócio, porque senão, né, é perigoso também. Com certeza é uma coisa para se pensar quando for votar nessa situação aí. E de novo, o calendário das empresas da Bolsa, a gente vai estar falando, começa dia 3 de fevereiro e para em final de março. Então os resultados é de 2025 inteiro e mais do terceiro trimestre de 2025 e vão fazer as projeções para 2026, que é o que a gente precisa prestar atenção. É o futuro, como a gente estava falando com o Zulmiro, o que né, o pessoal do comércio está pensando no futuro, tal, projetando. Mesma coisa o pessoal que tem empresas aí na Bolsa e divulgam essas projeções. E aí vai ser muito legal saber o que vai acontecer, né? Tomara que seja positivo aí, né? Que a gente faça isso acontecer. Bom, pessoal, então eu queria estar me despedindo aqui e pedir também para o Zulmiro falar as considerações finais dele, por favor, Zulmiro. Então, só agradecer aí o convite, né? Por estar aqui hoje, agradecer aí a quem está nos ouvindo aí também. E dizer que a gente está à disposição aí, desejar aí um 2026 aí sensacional para todo mundo, né? Como a gente colocou aí, ver o lado positivo da coisa e tentar buscar aí as suas metas, seus sonhos aí, suas realizações esse ano de 2026. E votar com consciência. Perfeito. Aqui eu também queria fazer as considerações finais. Então, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM e do nosso show, aí, o FX Bajo Signal 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu podcast, é o FX Bajo do YouTube, né? O FX Bajo-Enercore. Ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. Contextualizarei tudo para você. E a próxima semana, aliás, próximo show vai ser no domingo, né? A nossa agenda tá tão lotada. O Zulmiro até concordou em participar hoje em cima da hora aí, né? A gente agradece ele mais uma vez, sem convite, né, prévio, assim, foi bem em cima da hora mesmo. E também agradecer o presidente da CIL, o Vigers, que vai estar aqui com a gente no domingo às 5 horas, então convidamos todo mundo para participar e escutar o que o Vigers tem a nos dizer aí, né? Então vai ser de alto nível essa nossa conversa aí também no domingo. Então no próximo bloco, curtam os destaques musicais e programação do FX Bajo, especialmente para vocês, tá? Então bora, não esqueça, keep in mind, Signal 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 Stronger. Até a próxima e cuidem-se. FX Bajo Signal 101. O sinal mais forte está aqui.